Tendências de carreira, intergeracionalidade, competências valorizadas e os desafios para atrair e reter talentos em uma indústria em constante evolução. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com Alexandre Benedetti, diretor-geral da Talences e cofundador do Talences Group. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Alexandre, obrigado por fazer esse bate-papo comigo. É um grande prazer estar falando com você aí. Felipe, eu que agradeço imensamente aqui o convite, a oportunidade de ter essa conversa contigo. Acho que tema super relevante para a gente discutir, tema quente, na mesa Sim. não só dos RHs, mas na mesa de qualquer empresário, qualquer CEO, né, que se preocupa aí com o presente e o futuro do seu negócio. E obrigado mais uma vez por convidar aqui o Talences Group a ter esse Legal. bate-papo com você. Bacana, Alexandre. Eu que agradeço, cara, pelo seu tempo. Alexandre, como você falou, né, é um tema quente, e é um tema que está, né, desde os C-levels até todos os tomadores de decisão dentro da indústria, né, da indústria de tixo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como é que você enxerga, né, o atual cenário de oportunidade de carreira dentro da indústria de papel tixo, né? E se há alguma movimentação específica em cargos ou perfis que tem se destacado aí nos processos de recrutamento. É uma ótima pergunta para a gente ir aquecendo os motores aqui. Bom, acho que o cenário da indústria, né, porque quando a gente vai falar de cenário de carreira, a gente tem que olhar para o cenário da indústria ou do setor. Né? Acho Aham. que o cenário da indústria, né, de tixo no Brasil é super positivo. Né? A gente, de alguns anos para cá, principalmente, isso muito impulsionado por investimentos, por crescimento, por novas plantas, por modernização. Então, tem um movimento que vem acontecendo na questão de tixo no Brasil muito interessante. Né? E esse mercado é um mercado, de certa forma, resiliente, né? As instabilidades econômicas que a gente vive, tanto macro como microeconômicas. Então, isso também chama a atenção no sentido de investimentos, né? De Uhum. quem já está ou quem quer estar nesse setor. Né? E com isso vem uma demanda constante por profissionais, especificamente nas posições mais técnicas. Né? E podemos falar aqui de posições principalmente de liderança nas áreas de manufatura, de manutenção, de suprimentos e também temos que olhar para o tema aqui de sustentabilidade ou ESG. Né? Cada empresa Aham. denomina essa área de uma outra forma, mas, ou até impacto. Né? Então a gente tem Aham. três nomes aí, talvez, para a mesma área. E eu destacaria mais recentemente aqui que os profissionais aí com um perfil muito um sólido perfil técnico, ao mesmo tempo que tem uma forte visão de negócio. Então, essa combinação, né, é importante, porque a gente está falando de execução com pensamento estratégico e busca de solução. E aí a gente pode colocar inovação aqui, desafios operacionais. Né? Então, hoje não tem como mais separar esses temas, tá, Felipe? Principalmente para a liderança. E eu não estou falando aqui só do que no nosso mundo a gente fala da alta liderança, que seria ali os cargos de diretoria, vice-presidência, presidência, mas a própria gerência, gerência executiva, já faz parte do que a gente chama aqui, então, dessa liderança. Né? Legal. E a gente tem que pensar que ainda, né, nesse bojo todo, existe uma concorrência que não é só dentro do setor de tixo. Né? Então, os profissionais de tixo, eles podem ser abordados para outros setores. O mais óbvio e lógico, né, de bate-pronto aqui, seria falar de celulose, mas não é só celulose. Você pode olhar para essa turma indo para outras indústrias, química, para o agronegócio, né, que também é um setor super atrativo no Brasil. Aham. Então, tem mais esse desafio aqui, e fora a questão também do brasileiro ser muito bem visto no exterior, né? E a Sim. América Latina também está crescendo nesse tema em geral. Então, Uhum. o pessoal tá sendo atacado, né? As empresas estão sendo atacadas atrás dos seus talentos, e não só os talentos, mas profissionais de maneira em geral, né, dentro do setor. Então, de novo, acho que é uma boa discussão para a gente começar aqui. Legal. E você comentou uma coisa muito interessante, não só no Brasil, né? Em empresas de fora. Nós tivemos alguns anos atrás uma parceria com uma empresa de Portugal, fabricante de tixo, aonde nós acabamos
não recrutando, mas divulgando as suas vagas dentro do portal. Foi um trabalho ali de uns 3, 4 meses, onde eles estavam buscando profissionais do Brasil para levar. E assim, levaram algumas pessoas e pessoas conhecidas na nossa indústria que acabaram indo através ali de todos as divulgações e conteúdos que a gente acabou fazendo aqui no portal. Muito, muito bem lembrado isso com relação não é a briga não é só interna, né? Tem os outros países ainda pincelando aqui os nossos colaboradores aí. Bacana. E, Alexandre, quais as competências técnicas, né, e comportamentais têm sido mais valorizadas pelas empresas, né, no setor e na hora de contratar, especificamente para cargos de liderança e gestão? Do ponto de vista mais técnico, né, acho que eu vou me repetir, talvez, porque eu falei acima, né, mas o domínio em operações industriais, de forma bem ampliada mesmo, ganhando destaque para aqueles profissionais que têm um entendimento sólido de automação, né, indústria 4.0, né, temas que a gente já viu em outras indústrias que correram na frente. Tá? Tá. Acho que Ticho está ali, né, nesse tema. Cadeia de suprimentos é um outro tema também Uhum. super relevante na indústria, junto com segurança operacional. E vou colocar aqui que não é uma questão só de operação industrial, mas a sustentabilidade de novo, que a sustentabilidade vai permear a operação industrial. Uhum. Né? Mas o grande diferencial, né, na minha visão, ela está sem dúvida, né, nas habilidades, né? Porque o profissional ele pode ter essas competências técnicas num altíssimo nível, né, ser ali um benchmark para o setor, né? Mas se a gente não tiver aqui as competências comportamentais adequadas, Os soft como skills, principalmente, né, que dizer. os soft Legal. skills, que é inteligência emocional, uma comunicação eficaz, adaptabilidade, pensamento crítico e uma capacidade de liderar equipes diversas em contextos complexos, né? A gente fala, inclusive, né, de no Brasil, que é um país com território vasto, e essas empresas e as plantas, né, dessas empresas, principalmente, todas em lugares mais remotos do Brasil, longe de capitais dos seus estados, né? Uhum. Então, como é que eu faço liderança efetiva, eficaz, com perfis bem distintos dentro da minha operação, né? Em lugares remotos, né? Onde você não vai ter a presença ali 100% como um diretor, eventualmente, né? Talvez você vai ter que estar girando em um, dois, três sites ao mesmo tempo. Então, acho que esses Legal. é um ponto super importante e eu acho que ainda vale reforçar a questão de liderança, né? A gente vê, e aí não só no tema de Ticho, mas serve muito para Ticho, Uhum. uma lacuna de líderes, né? Ou seja, pessoas ali estão promovendo desde de temas como segurança psicológica, que sabem lidar com diversidade geracional, que nesse setor existe muito, e ele é muito bem-vindo e ele é Legal. necessário, para não falar que ele é mandatório, né? Uhum. Dado que a gente tem. Até minha próxima pergunta eu ia falar sobre isso, aproveitando já, se você quiser complementar, né, essa união de diferentes gerações ao mesmo tempo aí que nós estamos vivendo, né? Já comento sim, até porque esse para mim é um capítulo à parte, talvez uma das alternativas para essa alta demanda de profissionais, né? Legal. Mas então tem essa diversidade geracional que estava comentando, tem uma questão cultural, né? Então a liderança ela é responsável por, eu brinco, por tirar aquelas palavras que normalmente estão nas paredes da empresa, que a cultura são os valores, e Uhum. exercitar ela no dia a dia. E Legal. isso também faz parte muito do engajamento que traz retenção de time, e quanto maior o engajamento, a gente sabe também melhor a performance, melhor a Uhum. produtividade. Tá? Então, as empresas do setor que estão cada vez mais conscientes, né, com todo esse ambiente, né, vão ter uma performance melhor, operacional, financeira e sustentável. Né? Esse é um negócio de investimento também de longo prazo, então a gente tem que falar de um ciclo de um produto, de uma indústria que perdure, né? Uhum. E no final do dia nós continuamos aqui com seres humanos no centro da discussão, né? Muito sobre robótica, muito sobre IA, mas tudo isso em conjunto
com seres humanos. Então, por isso que eu gosto de Pessoas, né? focar muito nessa questão de liderança, né? Essa capacidade de Ah, liderar, de engajar, é muito importante também. E, lógico, desenvolver ou facilitar o desenvolvimento de outras pessoas, que é aí que eu vou puxar o gancho aqui para a sua pergunta da questão de ter várias, né, gerações na empresa. Atualmente a gente pode falar, isso é visto em várias empresas, tá? Felipe, sejam elas multinacionais, globais, locais, a tá. gente vê basicamente entre 3 e 4 gerações trabalhando juntos, Uhum. né? Ou deveriam estar trabalhando juntos, né? E o que eu acho que tem a beleza nisso, né? Essa diversidade etária, né? Ela pode ser uma vantagem competitiva muito grande para as empresas, se bem aproveitada, se bem gerida, né? O que a gente comenta muito com os nossos clientes, né? O primeiro passo para isso é reconhecer que essas gerações têm estilos diferentes, viveram coisas diferentes, portanto, têm crenças diferentes e, portanto, têm estilo de trabalho e expectativa diferente. É, tipo, é. E elas estão presentes e convivendo no mesmo ambiente corporativo o tempo todo, né? E aí é fácil dar esse exemplo, né? Quando você pega ali os profissionais mais experientes, sem pegar geração aqui, porque a gente tem, Tá. nós possivelmente somos da mesma geração e tem uma boa e velha maneira de tentar colocar tudo em caixinha, né? Mas eu vou tentar não fazer isso aqui, tá? Mas você tem ali profissionais mais experientes que normalmente vão valorizar mais a estabilidade no bom sentido, né? Tá numa boa cultura, entender o que está acontecendo, gosta mais daquele reconhecimento formal das estruturas, Uhum. né? Respeitam um pouco mais essa questão do cargo, da hierarquia, né? Enquanto você tem os profissionais mais jovens que falam muito de propósito, que falam muito de flexibilidade, modelo híbrido de trabalho, desenvolvimento contínuo, né? E eu tenho que ter práticas, eu vou falar práticas de RH, mas lembrando que o RH é quem ajuda os gestores a colocar isso em prática, né? Não é ele Aham. que faz isso, né? Ele cria e dá as ferramentas, né? Facilitador aí, né? Facilitador, ótimo, obrigado pela ajuda com a palavra, mas é muito isso. E aí, no frigir dos ovos, quando a gente fala que as empresas estão promovendo esses ambientes colaborativos, né, com oportunidade de troca entre gerações, porque não é porque eu sou mais velho ou mais novo que eu não vou aprender, né? Enfim, tem vários ditados sobre isso aqui, mas todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha Sim. conhecimento ou em alguma outra questão aqui. Então, se o indivíduo ganha, o time ganha, a unidade de negócio ganha, a corporação ganha, né? Tá. Então, como é que a gente acha isso? Não estou falando que é fácil, tá, Felipe? Eu acho que esse é um dos grandes desafios da gestão moderna, tá? É, mas para isso você tem ferramentas. Você tem ferramentas de mentoring reverso, por exemplo, né? Eu já vi isso funcionar muito bem. Programas de capacitação intergeracionais, né? Normalmente você faz ali treinamentos, você não mistura muito essas gerações, então já tem que às vezes, tentar colocar isso junto. Tem um papel da liderança que é muito importante, né? E eu ouço isso de vários executivos que eu entrevisto ao longo dos meus 18 anos de carreira. E todos, para resumir, falavam uma coisa. A minha melhor fase como liderança era aquela que eu estava com a minha escuta muito ativa, eu estava ouvindo muito. Né? E ouvindo, a gente sabe bem que não é só com os ouvidos, Uhum. né? Tem a percepção, estar com o olhar atento, está lendo o ambiente, né? Então, uma pessoa que tem isso, que valoriza as contribuições diversas, e, e aí sim essa liderança faz as suas conexões autênticas dentro e fora do time, né? Não só necessariamente dentro do time. Então, acho que esse é um tema aqui para um podcast de 1 hora e meia, tá? Sim, com Com dois certeza. ou três especialistas também no É, tema aqui, mas eu acho que te dando uma visão, tentando te dar uma visão mais pragmática do legal, que a gente vê nas empresas bacana, acontecendo gente. com sucesso, tá? Não, nos ajudou bastante, Alexandre. Como eu te falei, o nosso tempo aqui é um pouquinho curto e eu até queria te agradecer. A gente está chegando aqui no finalzinho, agradecer pela essa explanação, por todas essas explicações. Eu acho que esse tema, que nem você disse, a gente poderia ficar aí horas e horas discutindo, mas eu acho que já deu para a gente dar uma pincelada bacana aí, uma entrada, e gerar discussões aí dentro das indústrias. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo e por trazer todo esse conhecimento para dividir com a gente. Muito obrigado, viu, Alexandre?
Eu que agradeço a participação, obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar conversando contigo aqui sobre um tema que é tão relevante para a gente. Legal, Alexandre. Obrigado, cara. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a você.